Queridos, eu tinha uma mensagem preparada. E de vez em quando Deus nos coloca assim, eu não vou dizer boca de sinuca, mas Ele nos coloca em situações de tanto quanto delicadas. E eu cheguei e me veio à mente um pensamento, a parte da mensagem que eu tinha preparado para falar aos vossos corações. Então, subordinado à ação e à orientação do Divino Espírito Santo, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho registrado por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Quantos querem ouvir a palavra do Pai e digam glórias a Deus? Glória a Deus. Nossa leitura dará início no versículo de número 13, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Eu rascunhei algumas falas que o Espírito Santo colocou em meu coração, mas é óbvio que a mensagem vai ser dada no decorrer daquilo que o Espírito Santo for propondo. Versículo de número 13, a versão que eu vou utilizar para a leitura é a King James, e assim está escrito: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. Capítulo 24, versículo 13. E iam falando, em algumas traduções está comentando, um com o outro, sobre todas as coisas que tinham ocorrido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos, arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos se encontravam fechados, de sorte que não o reconheceram. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são estas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse: És tu um peregrino em Jerusalém, um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles lhe disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que todas estas coisas aconteceram. Sim. E também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam que ele se encontrava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo, como as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. Então ele lhes disse: Tolos e tardos de coração para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Perceba que Jesus Cristo está explicando e eles não sabem que é Cristo que está falando. E aproximando-se da aldeia para onde iam,
ele fez como quem ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos. Repita após mim: e os seus olhos foram abertos. Preste bem atenção aqui no versículo. E eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Você pode dizer amém? Amém. Mete a mão no seu irmão e diga: Deus tem uma palavra para você. Vamos se sentar. O capítulo 24, registro do Evangelho de Lucas, registrado pelo Evangelho de Lucas. Nosso entendimento, não somente meu, mas acredito que de todos vocês que acompanharam nessa gloriosa leitura, é um capítulo que para nós é bendito, é glorioso, é emocionante, é empolgante nós lermos esse registro tão minucioso disposto por Lucas para nós. Capítulo 24 registra para nós o momento da ressurreição de nosso Senhor. E os eventos que irão se desenrolar pós a sua ressurreição. Uma das maiores notícias do mundo, se não a maior notícia do mundo, ou que o mundo já ouviu, veio de uma tumba vazia. A maior notícia que um homem recebeu não veio das grandes faculdades, não veio dos grandes oradores. A maior notícia que um homem pôde ter recebido da sua vida veio de uma sepultura que se encontra ainda hoje vazia. O túmulo vazio é a evidência de que nosso Senhor Jesus Cristo não está morto. Muito pelo contrário, Ele está vivo e vive para todo sempre. E isto já é motivo para nos alegrar, de dar sobra. Porque a sepultura vazia é o berço da igreja. O sepulcro vazio é a evidência da existência da igreja. A igreja é fruto de uma idealização divina. Mas a sepultura vazia nos revela que a igreja se inicia ali. Nós, como pregadores da palavra, não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. O Cristo que eu prego não é o Cristo estampado em uma tela de um retrato, tais como a de Picasso ou de Leonardo da Vinci, que revela-nos um Cristo catatônico, um semblante moribundo, a face de um derrotado. Não é esse Cristo que nós pregadores anunciamos. O Cristo que nós declaramos em nossa palavra é um Cristo que esteve morto, mas está vivo para a glória de Deus. E ele disse a João na ilha de Patmos: eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Este é o Cristo que nós professamos. Se você estiver com a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor, direcione a sua atenção ao mesmo.
Lucas vai registrar para nós a conversa de dois discípulos, como um fluxo de ideias e de pensamentos que vão e que vêm. Eles estão compartilhando uma fala comum. Esse fluxo de ideias e de pensamentos compartilham de perguntas, de questionamentos que até então para eles não haviam sido respondidos. Eles estão saindo de Jerusalém e estão indo para a província de Emaús. A mente está carregada de ressentimento, o coração tomado de questionamentos. Nesse exato momento, Jesus Cristo chega de mansinho. Enquanto a alma, o interior daqueles homens estão perturbados, como as águas agitadas de um imenso mar, Jesus Cristo chega de mansinho e lhes faz uma pergunta: que conversa é essa que vocês estão tendo? De qual assunto vocês estão tratando? Que palavras são estas que tendes um com o outro? E na King James, no original está: por que vocês estão tristes por causa dessas palavras? Na versão corrigida diz: e parando eles tristes. Mas eles não param, eles estão caminhando. Na verdade, a tristeza é pelo assunto que está sendo abordado. E qual o assunto em ênfase? A morte de Cristo Jesus. O assunto que está sendo desenrolado entre Cleopas e seu amigo é acerca do julgamento de Cristo Jesus. É acerca da prisão, do julgamento e da crucificação de Cristo Jesus. E como isso aconteceu repentinamente. E aí Lucas vai usar uma expressão grega, antibalo, para sugestionar uma ideia de uma ação tomada por Cristo Jesus para provocar uma reação na vida daqueles seus discípulos. Jesus Cristo vai fustigá-los, vai mexer com eles, para saber o que se encontra dentro das profundezas da sua alma. Há uma reação, há uma ação de Jesus Cristo que vai provocar uma reação de seus discípulos. Agora perceba que eles estão a caminho de Emaús. Jesus Cristo chega no início da caminhada. A palavra declara que de Jerusalém para Emaús, 70 estádios. Certo, irmãos? 11 quilômetros. Jesus Cristo vai caminhar com eles do início até o final. E eles não vão discernir que era Jesus. Eles não vão reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. E isso aqui mexeu comigo, me fazendo dispor algumas considerações acerca desse texto que nós acabamos de ler. A primeira consideração que eu consigo perceber dentro desse texto é que eles são discípulos de Cristo, mas não conseguem reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. Preste bem atenção, Jesus está próximo deles, mas eles não conseguem captar a informação de que este que está do lado deles é Jesus Cristo ressurreto, é Jesus Cristo vivo, é Jesus Cristo Senhor. Para ambos os homens, aqueles que está acompanhando, aqueles que o está acompanhando, é simplesmente mais um judeu. Eles não conseguem enxergá-lo, eles não conseguem discernir. E a pergunta que não quer se calar é: por que Cleopas e seu amigo não conseguiram enxergar aquele homem como Jesus Cristo? O que impossibilitou? Porque o texto diz: e foram impossibilitados de enxergá-lo. Foram impossibilitados de discernirem que aquele que estava ali caminhando com eles era Cristo Jesus. E quais foram os fatores que impediram aqueles homens de discernir seu acompanhante
como seu Senhor, como Cristo Jesus. Primeiro fator que cauterizou o discernimento daqueles homens rumo ao caminho de Emaús foi o fator de seus sentimentos. Por causa de seus sentimentos, eles foram impedidos de discernir Jesus Cristo como seu acompanhante. Perceba que o sentimento desses homens se apresenta aqui nesse texto como um verdadeiro gigante. E este gigante vai impossibilitar esses homens de entenderem que aquele que está ali próximo deles é Jesus Cristo. Eles se sentem vencidos, eles se sentem desanimados quanto à evidência dos fatos que cercam não somente a eles, mas a Cristo Jesus. Não entendi, pastor Dinho? Você vai entender agora. Eu quero que você pense como Cleopas, porque Cleopas via Cristo Jesus como Messias prometido. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Não somente como Mashiach prometido, o Messias prometido, mas eles viam Cristo Jesus como aquele que havia prometido vida abundante. Quero que vocês pensem como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eles tinham em Cristo Jesus total esperança. Todas as suas expectativas estavam direcionadas para Cristo Jesus e para o que Ele promoveria, não somente em sua vida, mas para com Israel. Tanto Cleopas como seu amigo tinham a plena convicção de que Cristo Jesus seria rei, que reviria Israel, que libertaria Israel do cativeiro romano. Cerca de uma semana depois, aquele que esses homens viam como Messias está pendurado em um madeiro. Quando o sol caía sobre o horizonte, a única silhueta que eles enxergaram era de um corpo frio pendurado em uma cruz romana. Pare e pense. Todas as expectativas se murcharam naquele momento. Todas as esperanças foram mortas naquele exato momento. Porque o seu libertador, o seu rei, estava pendurado de forma humilhante, vexatória, vergonhosa, em uma cruz romana. O rei está pendurado no madeiro. É essa a informação que segue fluxo na mente desses homens e em seu coração. Nada mais do que uma frustração, nada mais do que um sentimento de tristeza. E talvez o que eu fale aqui se confronte com linhas de pensamento, mas do meu ponto de vista, para esses dois homens, o caminho de Emaús é o caminho da desistência do chamado, porque eles estão indo para Emaús fugindo da perseguição em Jerusalém. Jesus Cristo foi o primeiro a morrer. Logo depois, implacável perseguição seria levantada contra os discípulos. Todos aqueles que fossem adeptos de Cristo Jesus seriam perseguidos após sua morte. Então eles estão fugindo de Jerusalém. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do chamado. É o caminho da morte da esperança. É o caminho da expectativa que é desfeita, dos sonhos que se murcham, da realidade que se apresenta para esses dois homens como uma realidade turva não, como uma realidade negra. Para eles tudo parece sem nexo. Para esses dois homens tudo parece sem sentido. E é nesse momento que Cristo se aproxima. Aleluia. Você não entendeu? Quando a vida desses homens, seu entendimento, a sua mente está virada de ponta cabeça, quando o ideal e o real para esses homens revela-nos
vemos um retrato um tanto quanto terrível de dor e de perda, Jesus Cristo se aproxima. Aleluia. E aí eu posso usar uma palavra um tanto quanto jargão. Ele chega na hora certa, no momento certo. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você entenda isso. Este texto entra em perfeita harmonia com a realidade de nossas vidas. Quantas e quantas vezes nos identificamos com este cenário, com as entrelinhas dos versículos que nós acabamos de ler. Experimentamos a morte de um sonho, um murchar de uma expectativa, a ponte que nos conduz, a ponte que liga o nosso presente ao nosso futuro, parece que é destruída, o chão some. A realidade é contrária àquilo que nós desejamos. Portas se fecham, vias se esgotam, a perseguição se levanta de um lado e de outro. Procuramos respostas e é assim. E parece que não conseguimos encontrá-las. Ou pelo menos batemos em determinadas portas no intuito de encontrarmos respostas aos nossos inúmeros questionamentos, em decorrência à nossa luta e à nossa aflição, e não conseguimos encontrar nada. É nesse momento que Jesus Cristo se aproxima. Eu vou dizer algo. Eles poderiam ter parado a caminhada, mas eles continuam caminhando. Aperte a mão do teu irmão e diga: continue caminhando. Está doendo? Caminha. Está difícil, mas continue caminhando. Está pesado, mas continue caminhando. Pastor Jimmy, eu não estou conseguindo enxergar a promessa que Deus me fez, mas continue caminhando, porque no meio da caminhada você vai receber uma visitação gloriosa. Ele vai te encontrar, não é na casa, é no meio da caminhada, no meio do seu percurso. Jesus Cristo te encontrará para dizer para você: nada está perdido, sua esperança não está murcha, as suas expectativas não se diluíram com o tempo. Eu estou vivo. Aleluia. Para aqueles homens parece que a morte tinha a última palavra, e foi por isso que Jesus Cristo apareceu. Jesus Cristo se aproxima no momento mais difícil da vida desses dois discípulos, para ensinar a você e para ensinar a mim que Ele jamais abrirá mão de nossas vidas. Ok, para não ficar no campo das ideias, vamos para a Bíblia. Ele se aproxima de nós nos momentos mais difíceis de nossa vida, para cumprir o que Ele declarou e o evangelista Mateus registrou no capítulo 28, versículo 20: e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Será que você pode entender a dimensão profética que há nisso? Você não está sozinha nesta luta. Você não está sozinho nesta caminhada. Jesus Cristo está ao seu lado. E é sempre assim. Quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, todos desaparecem. Eles estão na sala, na antessala de uma grande perseguição. E Jesus Cristo se revela a eles dizendo: calma, aleluias, eu estou convosco. E aí a gente, irmã Mira, parece até pregador da precariedade, quando a gente fala de luta, de adversidade, de dilemas. Eu disse ontem em Teresópolis, e eu quero repetir aqui: temos dificuldade em associarmos a ideia de luta com a ideia de felicidade. Nós temos dificuldade de ligarmos esses dois pensamentos. Parecem conceitos antagônicos para nós. Parecem elementos que divergem, que não combinam, que não podem jamais casar. Como pode um crente estar na luta e ser feliz?
Lá na minha igreja, o meu pastor, ministrando em um culto de doutrina, fez uma pergunta: pode um cristão ser feliz em meio às adversidades da vida? E eu faço essa pergunta a vocês. Alguém disse aleluia? Um cristão pode ser feliz em meio às lutas? Um obreiro sentado do meu lado, minha esposa conhece o nome dele, conhece ele, sentado do meu lado, disse: jamais, é impossível. Eu disse: então você não lê a Bíblia. Porque Cristo Jesus, eu gosto disso, já repeti esse texto aqui inúmeras vezes, vou repetir mais uma vez. Ele vai citar, ele vai pregar o Sermão da Montanha. Quantos já leram aqui o Sermão da Montanha? Levante a mão. Oh, aleluia. No final da súmula, o Sermão da Montanha, no finalzinho do Sermão da Montanha, ele declara que o nível mais elevado da felicidade está associado à perseguição. Agora não dá glória, não. O grau mais elevado na felicidade do crente está casado com a luta, para nos ensinar que o crente pode ser feliz sim, em meio às adversidades da vida. Por que, pastor Jimmy, podemos ser felizes em meio à luta? Porque a nossa felicidade ela é ultra circunstancial. Nós não dependemos de circunstâncias desse mundo para sermos felizes. Nós dependemos de Cristo Jesus. E aí ele vai declarar: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, mentindo, levantarem todo o mal contra vós por minha causa. Mas alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes. Mas eu entendo, se você não consegue se alegrar em minhas lutas, só quem tem o Espírito Santo entende isso. Só quem vive em um nível mais elevado consegue discernir esse conceito, esse pensamento, e Paulo sabia muito bem isso. Eu vejo a vida de um homem preso, algemado, encarcerado. O imperador colocou grilhões em mãos, em pés. Ele desembarca em Roma como um prisioneiro romano, vigiado pela elite dos soldados de Roma, a guarda pretoriana. Está lá ante sala do martírio, está lá ante sala da sua morte. E você não vai ver em nenhuma vez um tratado escrito por Paulo em que ele reclama de sua vida cristã. Desafio a vocês: leem qualquer tratado, desde suas epístolas pastorais, as suas cartas pessoais, em que Paulo esbolsa queixa por causa da sua vida cristã. Muito pelo contrário, ele diz: tudo isso aqui para mim é como refúgio. Morrer é ganho, é lucro. Não encontramos reclames de Paulo, encontramos a vida de um homem que está tomado pela graça de Cristo, e sabe que a graça que o sustenta e o Espírito Santo gera em seu interior a felicidade que ele precisa para continuar a sua jornada. Muito pelo contrário, ele vai escrever a sua carta aos Coríntios e vai dizer: a nossa leve e momentânea perseguição ou tribulação gerará para nós um peso eterno de glória. Na cidade de Filipe, em sua carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo. Ai, quantos podem levantar a mão? Eu não sei a luta que você está passando, mas vamos mandar uma mensagem direta para o inferno. Você está viva, minha filha, e enquanto você está viva, pode lutar. Você está em pé, meu companheiro, e enquanto você está em pé, você pode guerrear. Mande uma mensagem para o inferno: a graça de Deus está sobre você, e em você vamos chegar. Poderia reclamar, mas está alegre, feliz. Está dizendo: eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. E aí, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alto. Isso aqui é só passageiro. Eu sinto a presença do Espírito Santo.
quando eu leio esse texto e vejo a forma com que Cristo Jesus tratou a vida desses dois homens, percebo e entendo a maneira com que Cristo Jesus atua em nossas vidas. Não estamos sozinhos. Eu vi um certo pregador jovem ministrar essa palavra, e ele falou tão mal da vida desses dois homens, que a gente prega, alguns pregam e omite a realidade do que a gente chama de conceito literal. Não, a angústia tem em si a propriedade de fechar o coração, sim ou não? As lutas da vida têm em si o poder de sufocar a voz, tem o poder de prender o nosso canto. E não sou eu que falo. O sábio vai dizer, o tardar, em algumas traduções está, o adiar da esperança faz adoecer o coração. É muito fácil, me desculpe usar aqui a expressão baixa, meter o pau em quem está sofrendo, dizendo, fulano não canta, não adora, não louva, não fala línguas estranhas, está frio. A gente aponta mais o dedo do que intercede. Verdade, Senhor, aleluia. O olhar crítico daquele jovem que ministrou esse texto estava desfocado da realidade. A luta faz isso. As perdas fazem isso. E foi por essa razão que Jesus Cristo chegou. Foi por essa razão que Jesus Cristo não sabia. Ele não é onisciente. Aleluia. Olha para mim. Não permita que as adversidades da vida te impeçam de enxergar Jesus Cristo. Não permita que as circunstâncias difíceis de sua caminhada te impossibilite de contemplar a ação de Jesus Cristo ao seu favor. Eu assumo este púlpito debaixo da autoridade eficaz dessa palavra para dizer ao teu coração: Jesus Cristo está próximo de você. Ele está mais perto do que você imagina. E tem mais, enquanto você está adorando a Deus aqui, Ele está trabalhando ao seu favor. Enquanto você está adorando a Deus aqui, Ele está agindo em seu interior. As feridas abertas por causa das lutas, elas estão sendo cicatrizadas nesta noite pelo doce Espírito Santo. As feridas abertas por causa das batalhas da vida estão sendo fechadas pelo óleo terapêutico do Espírito Santo. Continue a sua caminhada. Cristo está com você. A perseguição nos impede de enxergar Cristo. A decepção nos impede de enxergar a Cristo Jesus. Mas Ele está ali. O segundo fator que me chama a atenção: provocou esta cegueira espiritual. E eu termino aqui, termino agora. Você está parecendo até Gideões, missionário da última hora. A gente prega olhando para o minuto. O segundo fator foi a perda da intimidade. Porque escute o que eu vou te falar. Os olhos desses homens estão fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Eles ouviram de seus irmãos que Cristo Jesus havia ressuscitado. Os olhos desses homens estão fechados a despeito do testemunho de suas irmãs. Porque de madrugada elas foram levar o óleo balsâmico para untar o corpo de Cristo e viram a sepultura aberta, o lago quebrado. Ele não estava lá. Para complementar a equação da ressurreição, os anjos aparecem e dizem: a quem vocês estão procurando? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Ok, a despeito do testemunho dos discípulos, seus companheiros, de suas irmãs em Cristo Jesus, seus olhos estão fechados a despeito das Escrituras, porque as Escrituras, e quando eu me refiro às Escrituras, estou me referindo às profecias, porque a palavra do Senhor anunciou:
A morte não iria trancafiar. As algemas da morte não iriam pará-lo. Ao terceiro dia, ele se levantaria. Oh, aleluia. Aí Jesus Cristo chega perto dele para lhes ensinar que a palavra de Deus é fiel. Não entendi, pastor? Já vai entender. Olha para o contexto. Jesus Cristo começa a conversar. E no meio da caminhada ele vai dizer: como são tardos, são devagar de pensamento. Tem crente que é assim, meio lento. Mas ele vai usar outra expressão: como são tolos no campo do vosso entendimento. Como são devagar para entender, para compreender e aceitar a palavra de Deus. Ela não disse que isso aconteceria. Está aqui. Não convinha que Cristo sofresse todas estas coisas para que entrasse na glória. Aí ele vai discorrer as escrituras, começando por Moisés e por todos os profetas. A palavra no original é: explicou-lhe em todas as escrituras as coisas a seu respeito, ou seja, seu nascimento, sua morte, o propósito de sua vida e a sua ressurreição. Vai explicar tudo isso aos seus discípulos para entender. O que está na palavra e é fiel para se cumprir. Aperte a mão do teu irmão e diga: se está na palavra, vai se cumprir. Olha para mim, olha para mim. Se Deus disse que vai fazer, acalma, vai fazer. Se a palavra disse vai acontecer, tranquiliza, porque vai acontecer. Cristo sempre estará lá para cumprir. Nosso problema, eu já disse isso aqui nesse púlpito e quero tornar a repetir: muitas vezes damos mais créditos ao que o homem fala do que ao que Deus disse através da sua palavra ao nosso coração. E aí tu não vai gostar, mas vou falar assim mesmo. Para de ficar entrando na pilha dos outros. Se Deus disse que vai fazer, independente da circunstância que possa se encontrar no teu ambiente familiar, Ele tem poder restaurador para mudar a situação. Se Deus disse que vai fazer, independente da situação que possa se encontrar na tua vida sentimental, Cristo Jesus tem poder para restaurar a mesma. Se Ele disse que vai fazer, independente do laudo medicinal contrário daquilo que você desejava, se Ele disse a cura vai chegar, acredite, ela vai chegar. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel e digna, ela é de toda aceitação. Então, em nome de Jesus Cristo, pare de ouvir qualquer notícia, pare de dar ênfase a qualquer palavra. Para de dar crédito aos arautos do pessimismo na sua vida. Fica com a mensagem que Cristo declarou. Ele disse aos seus discípulos, disse ou não disse? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Acabou. A morte não é o final. Eu sinto a presença do Senhor. Não conseguem discernir a Cristo Jesus, porque o tempo de vida de Cristo não foi o suficiente para que estes tivessem a intimidade necessária para não oscilarem em sua fé. Sabe por que eles estão oscilando? Sabe por que eles estão titubeando entre razão e fé? Por causa da perda da intimidade. E quanto mais nos afastamos de Cristo Jesus, mais suscetíveis às circunstâncias, as nossas almas se tornam. Quanto mais você se distancia de seu vínculo íntimo com Deus, mais fraco você fica, mais frágil você se torna. Teus sentimentos, o teu coração torna-se consequentemente alvo do inimigo. Se eles tivessem uma intimidade robusta com Cristo Jesus, não duvidariam do que as Escrituras disseram, e do que o próprio Mestre disse acerca dele mesmo. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Fique tranquilo. Aleluia. Não é isso que está escrito.
Não se turbe o vosso coração. Quem já leu esse texto sabe o que ele está falando. Ele não está falando simplesmente de uma visão escatológica, de um povo que ele virá buscar. Está falando da sua morte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Aperte a mão do teu irmão e diga: confia. Levante a sua mão, porque eu quero profetizar de olhos abertos. Algo está para acontecer na sua vida e irá acontecer para louvor e glória do nome do Senhor. Eu profetizo, eu declaro um novo tempo na sua vida para louvor e glória do nome do Senhor. Eu profetizo restauração na sua vida para louvor e glória do nome do Senhor. O caminho de aflição não te impedirá de sonhar. Esta semana revelará para a sua vida notícias espetaculares acerca daquilo que Deus falou ao teu respeito. Quem recebe, fecha a mão e glorifica o nome do Senhor. Algo grandioso está para acontecer na sua casa, na sua vida, no campo de seus sentimentos. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu termino a minha participação dizendo a você, exortando a você: não perca a tua vida de comunhão com Cristo. Não perca o vínculo de intimidade, porque não adianta Cristo querer e não desejarmos isso. Não perca o vínculo de intimidade com o Senhor. Quanto mais próximo de Cristo, mais entendido você se torna acerca do mundo à sua volta e das circunstâncias em que você se envolve. Quanto mais próximo você estiver de Cristo, mais discernimento você terá do ambiente em que você se encontra e daquilo que se evidenciará na sua vida amanhã. Coloque-se em pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Não abra mão da sua intimidade com Cristo Jesus. Eles caminham, não percebem que Cristo Jesus está ali. Quando o entardecer chega, Jesus coloca em sua mente o pensamento de continuar além, e eles constrangidos dizem: fica, Senhor. Esse Senhor não é reconhecer o senhorio de Cristo Jesus, porque até então eles não sabiam que aquele era Cristo Jesus. Forma educada, um pouquinho, permanece conosco, e Jesus Cristo permanece, e aí o milagre acontece. Ele se senta na mesa e eles vão discernir Cristo Jesus quando ele pega o pão, rasga e oferece ao Pai. Quando ele apresenta o pão ao Pai, o texto diz: e os seus olhos são abertos. Caminharam com Cristo Jesus todo esse tempo. Cristo Jesus deu uma de professor, de teólogo, e eles não conseguiram discernir que era Cristo Jesus. Mas quando ele abre o pão, rasga o pão e apresenta ao Pai, seus olhos foram abertos. Sou eu que estou no vosso meio. Sou eu. Ele chega assim, pastor, desse jeito. No limiar do desespero, chega assim. Já vou terminar. Pedro diz: eu vou pescar. Vou pescar. O Evangelho de João declara: eu vou pescar. Os seus discípulos dizem: nós vamos contigo. Cristo já havia ressuscitado. Já havia se encontrado com os discípulos no caminho de Emaús, já havia celebrado com eles, mas desaparece. Lá na frente, Pedro diz: vou pescar nas águas do mar da Galileia. Os discípulos vão. O texto diz que eles passam a noite inteirinha pescando. Isso aí não é grande pesca, não tem nada a ver. Retornam. Aí o texto declara que lá nas águas Pedro vê um homem dizendo: vocês pescaram alguma coisa? Respondeu: não pescamos nada. Ele disse: pega a rede, lança do lado direito, lançam, a rede vem carregada de peixe. E Jesus diz: traz aqui. Aí Pedro entende que aquele que está dizendo lança a rede do lado direito é Cristo Jesus. Agora eu acho fascinante isso aqui, porque Jesus Cristo é a providência certa na hora certa. Vocês perceberam o louvor? Eu não sei se foi as crianças
ou os adolescentes que cantam. Quantos perceberam a letra do louvor aqui? Vocês perceberam mesmo? Por 10 vezes a palavra providência foi repetida. Quantas vezes? 10 vezes a palavra providência foi repetida. Pedro desata a túnica, mergulha e vai ao encontro de Cristo Jesus. Quando ele chega na praia, na margem, o que Cristo está fazendo? Já está assando um peixe. Quando vocês foram, o bar já estava com angu aqui. Vem, ceia, come. Jesus Cristo é a providência certa.